Olá, seja bem-vindo no A Mesa com Elas. E hoje estamos com uma grande convidada, Elis. Seja bem-vinda, Elis. Mas antes... Obrigada. Roda a vinheta. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre Elis Freitas. Elis é conhecida como arquiteta de livros. Conduz pessoas a transformar sua história em legado e as ensina a transformar palavras em riqueza. Aliás, isso depois vai virar uma pergunta, tá? Criadora do Mastermind Mira, atua como mentora de líderes. E eu acabei de falar que preciso aprender a liderar. Olha só como é o destino. Então é isso aí, Elis. Seja bem-vinda à nossa mesa. Obrigada, gente. É um privilégio estar aqui. Primeiro, a convite da minha amiga e sócia, Thaisa. E depois, todas as pessoas que estão à mesa com ela, eu tenho certeza que são da mesma patente. E o que a gente quer aqui, de fato, é convidar você para um bate-papo, onde a gente vai mostrar quais são as nossas habilidades que são transformadas em suporte, em ajuda, em resultado para outras pessoas também, né? E é um privilégio estar aqui. Obrigada. E assim, Elis, eu vou começar já uma pergunta bem, assim, forte. Porque você vê Elis, uma pessoa forte aqui, né? Mastermind, que lidera. Mas eu vi no Instagram o Pablo Marçal falando que você não era assim antigamente, né? Que você quebrou várias crenças ali, que você teve várias viradas de chave. Então eu queria, conta pra mim, quem era a antiga Elis? Então, eu acredito que você já nasce e já vem para a Terra com os dons e talentos, habilidades que são natas de acordo com o seu propósito. Isso é fato. Você já tem tendências desde muito cedo. Mas as nossas experiências e vivências, elas nos travam um pouco e talvez você, por não conhecer, não saber de fato quem você é, não ter clareza da sua identidade, mas receber mais o que as pessoas dizem sobre você, então você não atua naquilo que você foi chamado. E eu vim de uma família muito pobre, muito escassa. Eu sou a 11ª filha de 15 irmãos. Uau. Meus pais tiveram 15 filhos. Uau. Meus pais eram analfabetos. Meus irmãos trabalharam. E eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 9 anos. E eu achava que a vida era só dor e sofrimento. Tinha bloqueios religiosos. Minha mãe era uma mulher forte, mas ela tinha um papel de vitimista no casamento. Meu pai, um homem forte, líder, mas tinha um papel também de ansiedade, que ele empreendia e cada vez que empreendia ficava mais pobre. Então eu cresci nesse meio de desordem, embora fossem pessoas honestas e íntegras, mas me ensinaram o que não fazer da vida. Isso me confundiu muito. Eu era uma mulher até os 45 anos que eu não sabia sorrir. Não sabia sorrir. Eu não tinha clarificação do meu propósito, eu não sabia quem eu era e por que eu vim, por que eu estava na Terra. Eu só segui uma frase da minha mãe. Se você quer mudar de vida, estude. Eu estudei 38 anos sem parar, porque eu queria mudar de vida, mas eu não sabia para onde eu estava indo. 38 anos estudando? Passei em 3 concursos públicos no estado de Goiás. Fiz resultados extraordinários a nível nacional, mas como pessoa estava destruída até os 45 anos. Caramba, uau, que história, né? Peraí que agora a gente vai ter que mergulhar mais. Sim. Né? Até os 45 anos, tá uma data muito marcante. O que aconteceu aos 45 anos? Então, quando eu me vi num dia de Natal, divorciada, sem os meus filhos, sem ninguém, eu falei... Deu ruim. Deu ruim. Eu chorei por 1 hora. E eu disse, por que eu estou na Terra? Então, eu me levantei. Depois de chorar, assim, mas eu não chorei. Eu gritava. Toda a dor dos 45 anos saiu ali naquele choro de 1 hora. Aí eu me levantei, olhei para o espelho e falei, mulher,
Deus não vai fazer por você. Eu estou te prometendo, você vai ser feliz. Uau! Como é que esta pode, né? afirmação me levou para o resultado hoje. Me arrepiei. Nossa. O Caio, ela chorou 1 hora. Eu e a Cá, a gente veio no carro falando que chora. Ela chorou só 1 hora, tá? Ela chorou 1 hora. Eu chorei 45 anos, mas Ela aquela tolerou, 1 hora, né? Eu acredito que você veio tolerando 45 anos e ali foi o momento do basta. Chorou 1 hora. Ali e foi o deu. momento, essa 1 hora sua de introspecção foi o momento, agora chega, agora eu vou mudar. E também entendeu que a gente precisa seguir ali a nossa espiritualidade, mas tem coisas que são os nossos pés que precisam se movimentar para realizar, né? Na verdade, Deus já fez tudo, Ele não vai fazer nada por você, né? Eu até digo para os meus mentorados, Deus não vai fazer por você. Exato. E parece, soa forte, Meio arrogância, né? meio, Mas ou talvez até prepotência, mas não. Uau. É porque Ele já fez Já tudo. está em nós, né? Os seus Você que tem que resultados correr atrás. hoje e a vida que você tem é fruto daquilo que você tomou de decisões ou que você deixou de tomar, porque a pior decisão é não decidir. Uau. Agora, olha Eu como é que escutei- pode, né? Pode falar, tá, Ivon. Mas eu quero falar um negócio em cima disso. Que eu escutei Fala. uma coisa ontem tão poderosa que você está falando é exatamente isso. Milagres são reativos. Milagre não é proativo, é a gente que provoca ele, né? A ideia de Pedro de sair do barco e andar sobre as águas, a ideia foi de quem? Foi de Pedro. Não foi de Jesus que deu uma ideia. O que você acha de você sair? É ele que falou, posso ir ter contigo? Milagre é reativo, né? É a gente que provoca. Arrasou. Eu vejo hoje que no mundo assim do Instagram, das redes sociais, parece que a gente sempre está um passo atrás. Parece que a gente está sempre atrasado. Eles dizem assim, com 45 anos eu nasci de novo e comecei a viver a vida que Deus tinha para mim desde sempre. Só que ela não estava vivendo o caminho que ela desejou percorrer. Precisou ela falar assim, agora basta. Agora eu preciso viver aquilo que eu sempre nasci para ser. E eu vejo que muitas pessoas, como a gente vê a aceleração pela internet, parece que a grama do outro está sempre mais verdinha. Então, nunca pensa que você está atrasado. Você está na hora certa. A hora certa para Elis foi aos 45. A hora certa para Fabi talvez foi aos 20. A hora certa para cada um de nós foi na hora certa. Então, é muito bom ouvir de você, Elis. Inspirador, né? Inspirador. Isso é tão assim, simples e a gente complica, porque Jesus, ele começou o ministério dele aos 30. Tinha uma razão. O rabino, ele se tornava rabino, o judeu se tornava rabino aos 30. E ele, dos 30 aos 33, ele cumpriu todo o ministério dele na terra. quer dizer, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Fala, não, eu já tô velha para isso. Imagina. Gente, isso passa, não vou, já tô velha para isso. E não, né? Sempre é um começo. Mas tá. Mas o sentimento vem. Eu gostaria de falar sobre isso, posso? Claro. Então, já que a gente está à mesa, né? Então, olha, eu aos 45 anos, eu pensei, o que eu vou fazer agora da minha vida? Porque eu acordei. Eu vou ser faxineira, lavadeira, passadeira, garçonete, caixa, bancária, porque todas as profissões que eu passei até chegar ali. E eu falei, agora não me cabe dentro do sistema, eu preciso sair. Mas como eu vou fazer da minha vida? Eu estou atrasada. Eu já estou com 45 anos. Eu deveria ter tomado essa atitude antes. Eu entendi que eu busquei a vida toda uma prisão para mim, que o funcionalismo público, para mim, tinha me aprisionado 20 anos. Esse era o meu pensamento. Tinha me aprisionado 20 anos e agora estava tarde demais para recomeçar. E eu só pensava no passado, o que eu já fiz. Mas eu decidi estudar, porque era o que eu sabia fazer. Eu falei, então não sei o que fazer, eu vou estudar. E comecei a estudar aquilo que eu não sabia, gestão das emoções, inteligência emocional. E aí foi onde eu descobri que, de fato,
nunca é tarde para recomeçar. Eu comecei com 297 seguidores no Instagram e eu fui mentora de líderes no primeiro programa do Pablo e eu era a única pessoa que tinha 580 seguidores. A única mulher. A única mulher, e por 3 anos eu caminhei com o Pablo, a única executiva e sócia. Então, assim, nunca é tarde. Como assim? Estavam ali os caras que entendiam tudo do Instagram. Mas eu entendi o seguinte: para 120 anos, eu não estou nem na metade. E outra, eu tenho força de vontade. Agora eu descobri que eu posso. Então, a força que eles ainda vão descobrir, eu já estou no caminho. Então, eu vou trazer intensidade, porque eu entendo que a intensidade distorce o tempo. Então, nunca vai ser tarde. Você pode começar hoje e daqui a pouco você está lá na frente e as pessoas vão falar, que isso? O que aconteceu? Intensidade e constância. E o que aconteceu ali, Elise? Porque, assim, nesse marco, né, a gente acredita que você falou, voltei para estudar. Mas não era um estudo, porque muitas pessoas, às vezes, estão estudando algo que, de fato, elas não vão ter a transformação. Não é a sua profissão, não é o que você faz. Ou melhor, não é só isso, né? Na verdade, por trás você precisa de uma série de ferramentas e conhecimentos que vão te gerar essa transformação. Porque você seguiu um conselho da sua mãe de estudar a vida inteira. Só que aí tem uma diferença da Elise, que foi estudar aos 45. Ela continuou com a lição da mãe, mas mudou ali, né? O rumo do estudo E é foi louvável, diferente, né? Acho né? que mudou, né? Primeiro estudo que eu comecei a fazer foi de autoconhecimento. Boa. Se eu não me conheço, como é que eu vou me relacionar com as pessoas e com Deus? Eu tinha uma visão completamente equivocada de Deus, né? Um Deus distante, bravo, punidor, indiferente, e que não fazia diferença nada na minha vida, não se importava. E eu também não me conhecia, eu não sabia quais eram as minhas potencialidades e as minhas fragilidades para eu poder trabalhar com isso. Eu não me aceitava e eu me cobrava muito. Então eu falei, primeira coisa é saber quem eu sou. O que eu estou fazendo no mundo? Fiz um curso de gestão emocional, descobri muita coisa, né? Descobri travas emocionais, e também onde é que eu estava me cobrando além do que eu precisava. E começou assim, esse estudo. Depois, uma outra questão que é fenomenal. Você precisa de 3 mesas na sua vida. E uma delas é a mesa dos mentores. Então, eu aprendo mais rápido quando eu tenho mentores. Quando tem alguém, não é que o mentor vai ditar para mim, mas ele sabe o caminho Já trilhado, percorreu ele o já caminho neles. ele tem autoridade naquilo, ele vai te ajudar a chegar mais rápido. Eu digo que o mentor é como um GPS. Ele te conduz, aí errou a rota, é você que vai. Mas errou a rota, tudo bem, recalcula e está tudo certo, você vai chegar ao destino. E vai chegar mais rápido. Com certeza. Depois você tem que ter pessoas caminhando com você. Sozinha a transformação demora mais. Pessoas te impulsionam. Frequência, né? É isso aí. E você precisa sempre estar transbordando na vida de pessoas que ainda não alcançaram o que você alcançou. Então, isso é reino, eu entendo que isso é crescimento. Você aprende, você caminha junto e você transborda. Isso vai crescendo e quando você vê os micro-resultados, você fala, uau, nossa. Elise, mas olha só que coisa que a Elise falou, né? Ela disse o seguinte, mentores, qual que é a segunda mesmo, Elise? Pessoas que caminham junto com você. Para você caminhar junto. Agora, falando sobre mentores, a Elise, quando ela começou, foi um ambiente totalmente masculino, né, Elise? Sim. Os mentores, eles já estavam muito na frente, já começaram, já faziam já mentorias, já tinham vários seguidores, já tinham estudado sobre aquilo, já sabiam quem eles eram. E a Elise chegou lá crua. E agora? Quem é a Elise agora no meio dessas mesas? Quem é a Elise que sentou nessas mesas e falou assim, e agora? Onde eu vou me caber aqui, Elise? Como é que foi isso? Então, eu pensei, eu sou muito lenta para eles, dessa nova geração. E também não entendo nada do virtual, da internet. Como é que eu vou sobreviver aqui? Eu sempre fui líder desde os 15 anos de idade.
Eu liderei comunidades religiosas, eu liderei equipes de professores. Então, a minha vida toda, desde os 15 anos, eu fui líder. Fui representatividade, assim, na liderança. Eu pensei, o que eu tenho aqui que aproveita e que ninguém está fazendo, que é onde eu posso sobressair? Porque se eu for competir com quem já está no caminho, não vai rolar. Boa. Isso Então, é muito bom para quem busca ser autêntico, gente. Olha, Exatamente. que às vezes você modela e copia, e não é isso. Exato. Né? Você tem a sua autenticidade, você pode se muito inspirar, legal né? se inspirar. Mas se você quiser fazer o que o outro está fazendo, você tem que ser melhor do que ele. Você sempre vai ser uma cópia piorada se você fizer igual. Exato. E né? outra coisa, você nunca é melhor que ninguém. Você tem que ser melhor do que você mesmo. Com certeza. Então eu muito falei, bom. o que eu tenho? Aí então eu tinha duas coisas para começar. Eu sabia gerar movimento e liderar pessoas. Segundo, eu sabia escrever. Eu digo que eu passei num quarto concurso público com o Pablo, porque ele falou, é o seguinte, não compensa para você fazer não. Eu pedi para fazer os livros dele, ele falou, não compensa para você não, eu pago uma pessoa aí e tal, mas eu quero fazer um blog. Vamos ver se você sabe escrever mesmo. Faz um artigo. Uau. Isso há quanto tempo, Elis? Há 5 anos. 5 anos. E aí eu sentei, fiz um artigo para ele. Claro, eu pensei qual é a linguagem dele, qual a linguagem do público dele e o que ele quer passar com isso. Ele precisa ler esse artigo e falar, fui eu que escrevi, que eu Enxergar, escrevi para sim. ele. Então, eu fiquei 2 dias, né, para ali entender e fiz o artigo para ele. Aí ele saiu falando para toda a plataforma, nossa, a mulher escreve muito. Mas não é isso, é porque eu pensei nele. Como Eu não você pensei fosse em me ele, mostrar para ele. Eu pensei como é que ele ia receber aquilo e falar, fui eu que escrevi. Né? Então, assim, já faz 5 anos e eu, dos 62 livros dele, sobre a minha gestão, tem 50. Uau! Nada é desperdiçado, né? Você demorou 45 anos para isso acontecer. Exatamente. Porque é muito importante entender que existe um plano de fundo. Sim. Não foi Não só foi, esses viu? 5 anos que experiência fez não é você... descartada, né? Não, claro que Não é não. Deus não descartada. desperdiça nada. Né? Tudo isso que você viveu nos 45 anos, Deus te deu base para estar pronta para esse desafio. Né? Agora, uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. Quando você chega num lugar novo, você precisa ser humilde para aprender. Aprender com as pessoas, aprender com os que sabem muito, com os que sabem pouco, que você acha que sabem menos do que você. Porque quando você tem humildade para aprender, você observa mais e você cresce mais rápido. Por quê? Porque as pessoas erram em pequenas coisas. E eu observava muito. E aí isso me ajudou a ser humilde para fazer a base, aprender com eles, mas depois trazer a bagagem que eu tinha e adequar de maneira correta. Se eu chegasse ali impondo, não ia rolar. Não ia rolar. Então, eu cheguei como aprendiz. E aprendi muito. E aí as pessoas tinham disposição para ensinar, outras não. Mas aquelas que não tinham disposição, eu tinha disposição para observar. E eu participei muito de tudo que eu poderia para aprender mais rápido. E aí eu pude agregar toda essa base. Sim. No lugar Mas você começou certo, na no plataforma momento como? certo. Você começou na plataforma como? Eu comecei na plataforma indo para lá e meu filho trabalhava lá, então eu tinha liberdade de ir. Eu comecei indo para lá, sentando e movimentando pessoas, ajudando pessoas e tal, conversando com pessoas. E a Carol Marçal me pediu, falou, olha, eu descobri que você é professor de língua portuguesa, você faz meu livro? Aí eu falei, faço. E aí eu tinha um motivo para ir para lá, para preparar o texto dela. Mas foi bem desafiador, porque ninguém sabia que eu era mãe do Nes, ninguém sabia o que eu fazia lá, e muitas vezes não tinha nem lugar para sentar na plataforma 1. Então, foi bem desafiador, mas eu ficava em silêncio e fazendo. Eu só ficava observando e fazendo. Aí, quando apareceu a base do que eu fiz, até os próprios sócios ficaram surpresos. Falaram, como assim? Eu fui a primeira mulher e a segunda pessoa do ecossistema que bati mais de R$1 milhão em um lançamento digital. Sensacional! Né? Mas assim, como assim? Pessoas que tinham muito mais seguidores, né, do que eu. E aí eles, né, o primeiro lançamento que eu fiz, eu bati 168 mil há 5 anos atrás.
E sem saber, sem as ferramentas adequadas, mas eu observava e usava a minha bagagem e falava, eu vou aplicar essa e essa. Enfim, a humildade para aprender te leva muito mais, né? Muito bom. Não tenha dúvida, né, que primeiro você precisa ser humilde para entrar nos lugares, aprender, né? Porque você sempre, se você achar que você sabe tudo, você tá errado, né? Você já Nossa. começou errado, né? Por mais que você saiba, você sempre tem mais a aprender e a acrescentar na vida dos outros. Então, a humildade eu acho que é a base. Mas Só que as pessoas confundem a humildade, né? exatamente. Isso Humildade, assim, é ser pacato, passivo. Não. não. Humildade é você não se achar maior do que você realmente está no momento, Mas também não se diminuir. mas não se diminuir, mas você ser posicionado. Humildade é Sim. se posicionar, mas sem, né, se exceder. E aí, quando você tem esse coração, você constrói bases sólidas e edifica, de Muito fato, bom. né? Muito bom. É incrível ver como você se posiciona, Elis. Está sendo uma aula aqui para a Sim. gente, realmente, porque você teve toda essa transformação, você mexeu seus pés, você se movimentou. Você falou assim, uma coisa para mim que fez muito sentido. Eu tinha um motivo, você não precisaria estar lá. Mas você entendeu que era importante ter esse movimento e marcar a sua presença. E você era interessada, né? Muita gente está querendo ser, tá querendo que Interessante. interesseiro. Não, muita gente quer ser interesseiro. Eu quero me conectar, eu quero fazer as conexões. Mas você é interessante o suficiente para essa pessoa se isso. conectar? Eu acho que um dos pontos de você se tornar uma pessoa interessante é você se tornar interessado Aham. por pessoas, por enxergar a história das pessoas, por se conectar e entender. Quando você tem o seu propósito muito claro, como eu posso conectar, como eu posso servir, como eu posso ajudar mais pessoas, que é o que você falou do transbordo. Então, uma aula, Elis. Está sendo um privilégio muito grande aprender com você hoje. Obrigada. E isso que você falou para mim sempre foi a chave, servir. Nós viemos à Terra para servir pessoas. Nós somos governantes e maior é o que serve. Mas quando você entende o verdadeiro sentido de servir, não existe ninguém tão rico que não precise ser servido de alguma forma. E não existe ninguém tão pobre que não tenha algo para servir. Eu, quando cheguei, eu jamais me conectaria com o Pablo, sentaria à mesa dele, seria sócia dele, se eu não desse resultados à altura. Primeiro, eu não tinha dinheiro para andar com ele. Segundo, eu não queria ser uma aluna dele apenas. Eu queria consumir todo o conteúdo dele, mas eu queria estar na mesa com ele. E terceiro, eu não queria simplesmente estar lá para aprender e sair. Eu queria aprofundar naquilo ali, porque eu entendi que era reino. Muito E tudo bom. aquilo que eu busquei. Porque se eu não entendesse de fato e não experimentasse aquilo ali, eu jamais ia crescer como eu cresci. E daí eu entendi como eu posso servir. O que ele precisa que eu tenho. Ele precisa de alguém para escrever os livros, porque a mesma pessoa que escrevia era que ia fazer supermercado, então tinha muitos erros de português, a construção do texto, a preparação do texto, não era uma coisa trabalhada. E que bom, por quê? Porque ele fez. E só porque ele fez, agora ele tem alguém. Eu tenho mestres, doutores, que hoje trabalham nos livros do Pablo. Nós montamos uma equipe exclusiva para ele. E a gente montou outras equipes, né? Nós já lançamos 314 livros em um dia. Uau. Lançamos 28 livros em 21 dias. E 8 livros em 7 dias e um livro em 15 horas. Da extração à impressão. 15 horas. 15 horas. 15 horas. Eu já tenho uma nova meta de Você tá vida. vendo? Hoje, conversando com a Elisa, a meta subiu. A régua já está um pouco mais lá em cima. Eu nunca pensei em escrever um livro. Agora eu já pensei, Elisa. Agora já cutucou aqui. E olha, você Escreveu um faz livro. 3 fontes de renda com o livro, hein? Quais são? Quais são, Elis? Renda ativa. Aham. Né? Porque isso te traz relevância, o nível de autoridade é outro, e você está sempre, isso te traz retorno em negócios. Renda recorrente, porque você vai poder vender o tempo todo, né? Uma vez que ele está produzido e você utiliza os canais corretos, você vai vender o tempo todo. E renda eterna, porque você vai transbordar sobre a vida das pessoas e você vai eternizar sua mensagem. Uau. Hoje eu vejo Napoleão Hill, ele ainda fala muito Com comigo. certeza, com certeza. Que interessante, eu né? fui convidada para escrever um capítulo.
Ela fez em 15. Aham. Em 15 horas, um livro. Eu já tô, acho que umas 2 semanas para um capítulo só ali, ó. fazendo. Mas, Camila, que interessante, né? Olha só, ela começou servindo com os dons e talentos que ela já possuía. Exato. Ela não pegou, eu falo assim, não, eu tenho esse aqui tem os dons e talentos. Deixa eu aprender como é que esse aqui fez para que eu possa servir lá na plataforma que você começou, né? Não, mas aquilo que Deus já tinha colocado dentro de você, na verdade, você só transbordou aquilo que você já sabia. Exato. Foi só o transbordo. E quando você começou a transbordar, e logicamente aprendendo com as novas mesas, Sim. aprendendo, vendo como as outras pessoas se comportavam, como faziam, o que precisava. Então, às vezes, muitas pessoas sentam em várias mesas e querem ser o outro. Mas você nunca vai ser o outro, você vai ser você. E com o que você tem, é exatamente aquilo que o outro precisa. Então, Elis, eu admiro muito você. Você é uma das minhas inspirações. E acredito que é só o começo aqui nos Estados Unidos. Uau. Só o começo. Eu tenho o prazer de te chamar de minha amiga e minha sócia. É recíproco. Eu acho assim... Tem muitas mulheres, né, que estão assistindo, que ainda não tem esse nível de consciência. A gente fala muito em sentar em mesas, em ambiência. Eu já fui esse tipo de mulher que eu falava, lá vem a ladainha de novo. Sentar em mesa, coach. Eu juro, eu era. Total, falava, Eu sei. Você sabe? Então, assim, tipo, às vezes, eu conversando com a minha amiga falava assim, olha, você precisa ter mais alto, né, entender você, né? E eu falava, deixa a vida me levar. A Camila, né? se perdeu em Las Vegas comigo. E eu era assim, eu era essa pessoa. Então, às vezes eu fico pensando, essas pessoas como eu era assistindo agora, às vezes tá com esse mesmo pensamento. Eu não preciso, né? Eu não de novo essa ladainha. E que a gente bate muito aqui, né? Mas, gente, abra um pouco, né? Ouça Quebra com esse amor. paradigma um pouco, tenta pensar um pouquinho além. Porque se várias pessoas estão falando, pessoas de sucesso, por que ela tem sucesso? Sim. Né? E o ambiente, ele é tão poderoso. Esses dias parei para pensar. Eu cresci assim, também de escassez e vindo de um lugar muito simples. Mas olha que loucura. As minhas 2 tias... E a gente foi sentando em mesas diferentes. A gente veio todas do mesmo lugar. Só que a minha mãe fez um esforço danado para me tirar da escola que era no meio da favela e me colocar numa escola que era no centro da cidade. Depois saímos da igrejinha pequenininha na favela para ir na igreja que já era num bairro bom, que era uma igreja grande. E eu era esquisita, gente. Se eu for pensar hoje, as pessoas naquela época vinham para a Disney e eu olhava para aquilo e falava, as pessoas vão na Disney. Eu moro do lado da Disney. Mas naquela época, isso para mim era tipo impossível. Mudei ambiente. Eu mudei 2 ambientes. Escola, depois mudei ambiente igreja. Não me bastei aquele ambiente daquela escola. Mudei de novo, fui para uma outra escola que era o máximo que poderia ir estudando, que era o Cefet. Estudei 2 anos para passar no bendito da escola, que era federal. Mudei de ambiente de novo. Uma tia minha não mudou de bairro quando a minha mãe mudou. Ela foi para o centro da cidade. Uma não mudou de bairro, continuou lá. E está lá até hoje. É muito forte. A outra mudou de bairro, mas não mudou de ambiente. Continua vivendo uma vida comum. E eu mudei vários ambientes. Eu saí dessa escola, fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro fui para Alphaville, de Alphaville vim para Orlando. Olha quantos ambientes eu fui mudando. Então, o resultado, eu falo que é um bonsai, né? É uma árvore. Você tem o poder de ser grande ou de ser pequeno. Depende do ambiente que você está plantado. Eu digo, muito poderoso isso. Eu estava puxando o gancho aí numa 3ª conferência da Revolução da Educação, aqui em Filadélfia, em 2022. E foi dita uma frase lá que me marcou, e eu sempre repito, porque eu acho que é muito verdadeira. O ambiente é mais forte do que o caráter, porque o ambiente molda o seu caráter. Sim. Então, não tem como. Se você quer crescer, você precisa estar em ambientes de crescimento. Sim. Se você quer se desenvolver, eu não cheguei pronta, eu nunca tinha trabalhado numa editora. Há 20 anos, eu estava funcionária pública e trabalhando 60 horas semanais, sem horário de almoço. Eu formava professores, mas eu não estava pronta. Mas eu estava pronta para produzir um bom texto.
E aí, o resto você vai atrás, você tem que pegar o start. O que eu tenho pronto? Eu sempre costumo falar, eu tenho até um livro onde eu, com os meus mentorados, que eu falo das amoras. Às vezes, você espera estar pronto para começar. Isso nunca vai acontecer. Não. Você nunca vai estar pronto. E, às vezes, você pensa assim, eu não posso falar porque tem essa área aqui que eu não sou resultado, eu não sou sucesso. Então, as pessoas vão descobrir que eu sou uma fraude. Não existe pessoa perfeita. A perfeição é Deus trabalhando em nós todos os dias. E aí eu digo, é só uma amora verde. Se você comer amora verde, vai estar azedo, até amarga. Mas aquela vermelha está em processo de maturação. Mas você tem, numa mesma moreira, amoras maduras. Sim. Então, entrega esse fruto. O que tem na sua vida que você está pronto para começar? É só para começar, é só hoje. Você não vai ficar assim toda a vida, você vai se conectar com pessoas, você vai comprar um curso, vai aprender, vai numa imersão, você vai frequentar novos ambientes, conversar com novas pessoas. Isso vai te dar novos conhecimentos, nova bagagem. Você vai agregando. Ali é só a base. Então, o que você tem hoje para começar? E isso é importante porque às vezes as pessoas não sabem dizer nem o que ela tem, porque elas não se conhecem. Sim. Exato. Quantas pessoas falam assim, o que eu tenho... Não sei. O que eu posso agregar? Ainda fala assim, eu não tenho nada para dar. Nada. E por isso que é legal esse autoconhecimento, para você se entender. Saber quem é a Camila, o que ela pode ajudar, agregar, contribuir para a sociedade. E como a Elis disse, a gente precisa de ajuda para isso. Sim, porque muitas vezes, exato. todos nós temos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, mas muitas vezes a gente, no dia a dia, a gente não consegue enxergar para potencializar. Sim. Muitas vezes a gente vê pessoas incríveis, eu tenho alunas maravilhosas que eu falo, você é um desperdício. Porque você não está usando a sua força naquilo que você realmente vai atingir o seu potencial máximo. O seu talento está sendo desperdiçado. Então, muitas vezes a gente precisa buscar um mentor, trazendo até o nível de consciência que a Camila falou, para sair dessa zona e dar esse primeiro passo. Que eles falou, o primeiro passo não vai te levar lá para o seu objetivo, mas você já se movimentou nas condições que você tinha. Então, buscar essa ajuda, estar nessas mesas, não tenho condição de ter um mentor, assistindo podcasts como esse, se conectando ao Instagram da Elis. Com certeza você vai começar a essa movimentação, a acessar outros ambientes nas condições que você tem para chegar ao nível de falar assim, eu estou pronta para ter um mentor que agora vai me ajudar a olhar os meus dons, as minhas habilidades, os meus talentos, para que eu vire essa potência e possa servir outras pessoas. Porque é isso que ela falou, você chega um momento que você cresceu, você tem que compartilhar, você tem que fazer com que outras pessoas também enxerguem essa luz e que elas continuem a derramar. Né, que a gente fala, eu já fui, mas a mensagem continua como livro, né? Legado, né? É tão forte isso, porque, como eu disse anteriormente, eu não poderia sentar na mesa do Pablo. De maneira nenhuma eu tinha bagagem de conhecimento financeira, ou enfim, nenhuma, nem idade, nada nos unia ao propósito, a não ser um coração desejoso, né, e tal. Mas isso era muito pouco diante de tudo que eu precisava alcançar. Então, eu falei, como eu posso sentar na mesa dele? Eu não vou pagar o valor, mas eu vou servir com muito valor. Muito bom. E eu tenho algo para oferecer que ele precisa. Sempre vai ter algo que a pessoa precisa. E servindo com valor, e eu me desenvolvendo para servir. Antes eu falava, meu Deus, eu sou muito lenta. E ele pede as coisas com muita velocidade. Ele queria um livro em 30 dias. Eu, na minha cabeça, um livro era em 180 dias, a editora tradicional faz. Eu falava, por que tão rápido? Eu sou lenta. E depois eu entendi, né? Eu falei, não, eu quero fazer em um mês. E eu coloquei como objetivo, eu vou fazer um livro em um mês. E depois eu falei, agora eu vou superar. E no último La Casa, o último programa, que eu sou uma das mentoras, né? Ele me ligou ao vivo. Uau. No programa e me disse, Elis, vou te desafiar. Bem Primeiro Pablo, ele me né? desafia para escrever 27 livros em 21 dias. Dos mentores, porque todos estariam fora da mesa se não apresentasse um livro. E aí nós viramos, eu tinha um movimento, lembra, de liderança. Quem está abaixo, você acha que não serve para nada, então você não quer servir, transbordar. São eles que vão romper com você no momento que você precisa. Então, eu juntei todos os meus alunos e a gente fez.
E fez bem, e ele se surpreendeu. Aí ele disse, agora vamos lançar 300? Eu falei, vamos. 60 dias depois, a gente estava no lançamento, ele falou, você conseguiu? Eu falei, 300 não, 314. Aí Olha eu só. falei, já comecei a superar. Ainda tirou onda, hein? Aí já comecei a superar. Aí ele, ao vivo, o Diego me liga, eu estava em aula, em sala secreta, e ele, Elis, o Pablo quer entrar com você ao vivo, tá pronto? Eu falei, tô. Desliguei a aula secreta e foi. Aí ele entra ao vivo. Elis, a gente consegue fazer um livro em 7 dias? Porque 30, e ele já sabia que eu conseguia. Consegue? Eu falei, consegue? Claro que consegue. Reuni minha equipe, falei, nós vamos fazer em 24 horas, já vi. Mas é impresso. Só que eu não contei nada, porque você faz primeiro. E levei minha equipe, 11h30 da noite, 1h da manhã, sentei com o cara para extrair. Eu fiquei até 5h30 da manhã, porque eu desenvolvi um método onde mapeia a história. E quando você falou sobre não se conhecer, eu trabalho isso, o autoconhecimento. Porque uma pessoa que desbloqueou tanta coisa na vida, ela sabe tudo que não funciona e tudo que trava, né, a vida das pessoas. Então, o que eu fiz? Desenvolvi um método onde eu mapeio a sua história. E eu descubro onde estão as cicatrizes, são as feridas curadas, são resultados poderosos, né? E onde estão os seus troféus, que são as suas superações. Isso que serve para a vida do outro. Uau. As suas dores que estão sangrando só vão sangrar precisam ser curadas. Então, eu trabalho essas 3 questões no método de extração. Aí eu fui trabalhar com o cara lá e fiquei 3 horas com ele, não consegui extrair nada. Nada. Eu tinha até meio-dia para mandar o texto. E eu fui com toda a equipe, com o capisto, o melhor capisto nós temos. Meu diagramador, ele diagramou o livro de Bill Gates, das maiores bíblias. Como é que eles se conectaram comigo? Porque eu fui crescendo. Eu não tinha essas pessoas ainda. E aí, o que a gente fez? Eu falei, nós vamos ter que ir para as dores, desbloquear o cara, para depois extrair a mensagem do cara. Uau. Aí nós ressignificamos a história do cara. Meia hora depois, ele extraiu todo o conteúdo. E aí a gente foi, em 1h30, fechou o conteúdo. Quando foi, as minhas meninas falaram, Elis, não dá para imprimir, vamos mandar em PDF. Eu falei, eu vi o livro impresso, não tem plano B, vai imprimir. Fala em qualquer lugar, nós estamos na maior cidade do Brasil, na maior indústria do Brasil, São Paulo, alguém vai fazer isso. Não tem plano B. E aí eles se organizaram lá. 9h o Pablo entrou, 9h eu já estava com o livro nas mãos. E foi uma loucura. Quem quiser ver no Instagram, né? Então, ele, a noite toda, rolou em cima. E menos de 1h, o menino tinha vendido mais de 700 livros. Uau. Ai, que lindo. Que coisa, Não, né? o Pablo ficou assim. coisa Aí eu falei, então, incrível. gente, você fala que não tem habilidade, que é difícil, é simples. Não é fácil, não todo mundo faria, mas é simples. A constância atrai resultados. Você não parar, você acreditar. Eu sempre pensei grande. Só que eu não pensei grande e fiquei imaginando. Não, eu pensei grande e sei que tudo começa pequeno. E você vai crescendo. É a semente, é o bebezinho no ventre, é a construção, a fundação. Começa, só começa com o que você tem, as coisas virão. Porque eu digo que decisão, ela gera recursos. Sim. Né? Então, assim... Muito bom. E é isso que nos leva para o próximo gente, nível. o papo tá Uau. fluindo. Está fluindo até demais. Mas eu vou ter... Eu sou a chata, né? Toda vez sou eu Camila, que você interrompo. sempre interrompe A gente tinha tanta coisa para falar aqui ainda, eu Camila. amei essa Fazer uma história. parte 2. Vamos. Combinado. Elis, fazer uma parte 2. Vamos, estou aqui. Bom, Elis, foi um prazer ter você aqui com a gente. Deixa só um recadinho final para as pessoas que estão nos assistindo. E depois eu finalizo aqui o podcast. Ok. Você que está nos assistindo, olha para essas mulheres aqui. São mulheres bem-sucedidas, não é mesmo? Mas você também pode. O sucesso é a soma de todas as coisas que não deram certo e de uma pessoa que não desistiu. Quantas vezes forem necessárias, muda a estratégia, recomeça, não desista, seja indesistível. Porque se você não desistir, com certeza você vai chegar lá. E mais cedo do que você imagina. Porque quando você para, você impede que exista. Então,
Eu acredito que está tudo nas suas mãos. Deus não vai fazer por você. Ele já fez. Uau. É isso aí, gente. Arrasou. E para você que quer continuar assistindo os nossos podcasts, vai lá no nosso canal no YouTube, A Mesa com Elas, acione o sininho, a notificação, escreva a pergunta que você quer, a gente responde ali para vocês, tá bom? Boa! A gente se vê no próximo. Muito obrigada, Elis. Até o próximo. Obrigada, queridas. Elis. Que Beijo a privilégio. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.